Uma criança de 4 anos acorda numa terça-feira comum e começa a falar uma língua que ninguém ensinou. Não qualquer língua, uma língua que acadêmicos levam décadas para decifrar. E suas traduções revelam algo que ninguém estava preparado para ouvir. Uma mudança mundial está chegando. Você acreditaria em um aviso vindo de alguém que ainda não aprendeu a amarrar os próprios sapatos? E se essa criança soubesse coisas sobre o futuro que nem cientistas conseguem prever? Isto é almas escravizadas, onde se dá voz aos relatos que o mundo teme conhecer. Em Recife, Pernambuco, o calor úmido do mês de abril penetrava pelas frestas das janelas coloniais da casa térrea na Rua da Aurora. Davi tinha apenas 4 anos quando acordou naquela manhã de terça-feira falando palavras que sua mãe, Júlia, jamais havia escutado. Não eram balbucios infantis nem invenções de criança. Eram sílabas precisas, articuladas com uma clareza perturbadora para alguém de sua idade. "Mamãe", disse ele, descendo as escadas com seus pezinhos descalços tocando o piso de cerâmica fria. Os mensageiros disseram que preciso avisar. Júlia estava na cozinha preparando tapioca, o cheiro do coco ralado se misturando com o aroma do café fresco. Ela se virou, ainda segurando a colher de pau. "Avisar o quê, meu amor?" Davi parou no batente da porta. Seus olhos escuros, que sempre pareceram grandes demais para seu rosto pequeno, fixaram-se na mãe com uma intensidade que fez o coração dela apertar. Que o céu vai falar em uma língua que todo mundo esqueceu, e quando ele falar, as pessoas vão ter que escolher. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua nuca, apesar do calor. Escolher o quê? Se querem ouvir ou se querem continuar fingindo que não escutam? Como uma criança de 4 anos formula frases assim? Júlia largou a colher e se ajoelhou ao lado do filho. "Davi, quem são esses mensageiros?" O menino inclinou a cabeça, como se estivesse ouvindo algo que ela não podia perceber. "São os que nunca foram embora. Eles falam sem usar a boca. E ontem à noite me ensinaram as palavras antigas." "Palavras antigas?" Davi assentiu e, diante dos olhos perplexos da mãe, começou a recitar uma sequência de sons que pareciam vir de outro tempo. Não era português, não era inglês, não era nada que Júlia reconhecesse. Mas havia algo na cadência, na estrutura, que fazia parecer extremamente real, extremamente antigo. Quando ele terminou, Júlia percebeu que estava segurando a respiração. O que isso significa? Significa que a separação está terminando, que os que foram divididos vão se lembrar de quem são. Davi tocou o rosto da mãe com sua mãozinha quente. "Você também vai lembrar, mamãe. Todos vão." Naquele momento, o telefone fixo tocou. Era a vizinha, Dona Cida, uma senhora de 70 anos que morava 3 casas adiante. "Júlia, algo estranho aconteceu aqui esta noite. Meu neto, o pequeno Caio, acordou falando umas palavras esquisitas. Disse que os anjos ensinaram uma língua para ele." "Você já ouviu falar disso?" Júlia sentiu o sangue gelar. O neto de Dona Cida tinha apenas 5 anos. "Que tipo de palavras, Dona Cida?" A senhora hesitou. "Não sei explicar. Mas quando ele falou, senti como se fosse muito importante, como se fosse sagrado." Júlia desligou o telefone com as mãos trêmulas. Olhou para Davi, que havia voltado a brincar com seus carrinhos no chão da sala como se nada de extraordinário tivesse acontecido. Será que outras crianças também estavam tendo essas experiências? Será que algo maior estava acontecendo? Na tarde daquele mesmo dia, Júlia levou Davi para visitar seu irmão, Paulo, que era professor de linguística na Universidade Federal de Pernambuco. Paulo era um homem pragmático, de óculos de aro grosso e uma pilha sempre crescente de livros sobre sua mesa. Quando Júlia explicou o que havia acontecido, ele riu com aquela condescendência típica de acadêmicos. "Júlia,
Crianças dizem coisas estranhas o tempo todo. É imaginação fértil. Mas ele não disse besteiras, Paulo. Ele falou uma língua estruturada, com gramática. Paulo bufou. Deixa eu ouvir, então. Júlia chamou Davi, que estava brincando com os livros na estante. Meu amor, pode falar aquelas palavras de novo? As que os mensageiros te ensinaram? Davi olhou para o tio com aquela seriedade desconcertante. Tio Paulo, o senhor estuda as palavras, né? As que as pessoas usam? Paulo assentiu, ainda cético. Sim, Davi, eu estudo linguagem. O menino fechou os olhos por um momento. Quando os abriu, começou a falar naquela língua impossível novamente. Mas dessa vez havia algo diferente. Sua voz parecia carregar ecos, como se outras vozes falassem junto com ele. As palavras fluíam com uma complexidade que nenhuma criança de 4 anos poderia dominar. Paulo ficou pálido, parou de respirar. Quando Davi terminou, o professor se levantou lentamente da cadeira e foi até a estante, puxando um livro grosso com capa de couro desgastada. Júlia, disse ele, sua voz um sussurro rouco. Isso que ele falou são fragmentos de aramaico antigo, misturado com algo que parece sumérico. Impossível. Eu sei que é impossível. Paulo voltou-se para Davi. Menino, onde você aprendeu isso? Eu não aprendi, tio. Eu lembrei. Lembrou de onde? De antes. Antes de quê? Davi deu de ombros, voltando a brincar com os carrinhos. De antes de nascer. Naquela noite, Paulo não conseguiu dormir. Ligou para colegas em outras universidades, descrevendo o que havia presenciado. A resposta era sempre a mesma: ceticismo educado, sugestões de que talvez a criança tivesse ouvido algo na televisão. Mas, na manhã seguinte, algo extraordinário aconteceu. Um colega de Paulo, na Universidade de São Paulo, ligou às 7 da manhã. Paulo, você não vai acreditar. Uma criança de 5 anos aqui em São Paulo foi levada ao departamento de linguística ontem. Os pais disseram que ela acordou falando uma língua antiga. Quando testamos, percebemos que era aramaico. Aramaico legítimo. Como isso é possível? Antes que Paulo pudesse responder, outro colega ligou. Do Rio de Janeiro, depois de Salvador, depois de Curitiba, todas as ligações relatavam a mesma coisa: crianças pequenas, entre 4 e 6 anos, acordando e falando línguas antigas que jamais haviam estudado, e todas dizendo a mesma coisa: que uma mudança estava chegando, que o céu ia falar, que as pessoas teriam que escolher. Paulo voltou à casa de Júlia com uma expressão grave. Precisamos documentar tudo o que Davi disser. Isto não é imaginação. Isto é... não sei o que é, mas é real. Durante a semana seguinte, Davi continuou recebendo mensagens. Todas as noites, acordava às 3 da madrugada e ia até a janela do quarto, olhando para o céu estrelado de Recife. Júlia o encontrava ali, de pé, imóvel, os lábios se movendo em silêncio. Mamãe, disse ele numa dessas noites, eles estão mostrando o que vai acontecer. O que vão acontecer, meu amor? Luzes vão aparecer no céu. Não são estrelas, não são aviões, são mensagens. Davi virou-se para ela. E quando as luzes aparecerem, algumas pessoas vão entender e outras vão ter medo. Quando isso vai acontecer? Logo, antes da lua cheia de maio. Júlia anotou a data mentalmente. Faltavam 2 semanas. Se você gosta deste tipo de relato, se o inexplicável te fascina, inscreva-se no canal Almas Escravizadas, porque aqui revelamos histórias que desafiam tudo o que você acredita sobre a realidade. Durante os dias seguintes, Paulo organizou uma reunião discreta em sua universidade. Convidou linguistas, antropólogos,
um padre jesuíta especializado em línguas antigas e até um neurocientista. Todos queriam ouvir Davi. O menino entrou na sala de conferências como qualquer criança entraria, curioso, um pouco tímido, segurando a mão da mãe. Mas quando se sentou na cadeira grande demais para ele, algo mudou. Seus olhos se fixaram em cada pessoa presente. "Vocês querem saber se é verdade", disse ele, sua voz infantil ecoando de forma estranha na sala silenciosa. "Querem provas?" O neurocientista, Dr. Henrique Lopes, se inclinou para a frente. "Davi, podemos fazer alguns testes, apenas para entender melhor?" O menino assentiu. Dr. Lopes conectou eletrodos na cabeça de Davi, monitorando sua atividade cerebral enquanto ele falava as palavras antigas. Os resultados deixaram todos perplexos. "Isto é impossível", murmurou o Dr. Lopes, observando os gráficos. "Quando ele fala essa língua, seu cérebro produz padrões que normalmente só vemos em estados meditativos profundos. E há atividade em áreas que não deveriam estar desenvolvidas em uma criança de 4 anos. O padre jesuíta, Padre Antônio, pediu para falar. "Davi, posso te fazer uma pergunta?" "Pode. Essas mensagens que você recebe, elas falam sobre Deus?" Davi inclinou a cabeça. "Elas falam sobre os que sempre estiveram aqui. Os que nunca saíram. Eles não são Deus, padre. Eles são como professores muito antigos." "E o que eles querem?" "Querem que a gente pare de fingir que está sozinho. Querem que a gente lembre." "Lembre do quê?" Davi fechou os olhos. Quando falou novamente, sua voz parecia vir de muito longe. "Que vocês são mais do que acham que são. Que existem capacidades adormecidas. Que a separação foi um erro." "Que separação?" "Entre os que sabem e os que esqueceram. Entre os que ouvem e os que taparam os ouvidos." Davi abriu os olhos e por um momento pareceu que havia uma luz dourada refletida neles. Mas agora é hora de todos ouvirem. Na noite da lua cheia de maio, exatamente como Davi havia previsto, algo extraordinário aconteceu. Júlia estava na varanda de casa quando viu, primeiro uma luz, depois outra, depois dezenas delas. Luzes douradas, perfeitamente organizadas, pairando silenciosamente sobre Recife. Não faziam barulho, não se moviam, apenas brilhavam com uma intensidade que não pertencia a este mundo. Seu telefone explodiu com mensagens. Paulo enviou um vídeo do mesmo fenômeno sobre São Paulo. Dona Cida ligou, chorando, dizendo que as luzes também estavam sobre Olinda. As redes sociais mostravam o mesmo acontecendo em Salvador, Fortaleza, Manaus, Brasília. Davi estava ao lado dela, observando com uma serenidade que cortava o coração de Júlia. "Elas estão falando, mamãe. Você consegue ouvir?" Júlia fechou os olhos. E então, como se alguém tivesse aberto uma porta em sua mente, ela ouviu. Não eram palavras exatamente. Era conhecimento puro, fluindo diretamente para sua consciência. Imagens de uma humanidade conectada, memórias de capacidades esquecidas, a sensação avassaladora de que nunca, jamais, estiveram sozinhos. Lágrimas escorreram por seu rosto. Davi pegou sua mão. "Agora você lembra, mamãe?" Ela assentiu, incapaz de falar. As luzes permaneceram no céu por 1 hora inteira, tempo suficiente para que milhões de pessoas as vissem, as fotografassem, as questionassem. Quando finalmente desapareceram, deixaram para trás uma humanidade transformada. Nos dias seguintes, o mundo entrou em ebulição. Governos tentaram explicar, cientistas debateram, religiosos reinterpretaram, mas a verdade era inegável. Algo havia acontecido, e crianças como Davi estavam no centro disso.
Paulo descobriu que havia 43 crianças documentadas no Brasil, todas entre 4 e 6 anos, todas falando línguas antigas, todas recebendo mensagens. E quando as reuniram, descobriram algo ainda mais extraordinário. Cada criança trazia um fragmento diferente da mensagem. Sozinhas, eram peças de um quebra-cabeça. Juntas, revelavam uma verdade completa. A humanidade estava à beira de um despertar. Capacidades adormecidas por milênios estavam prontas para ressurgir, mas apenas se as pessoas escolhessem ouvir. Davi continuou sendo uma criança. Brincava, ria, chorava quando se machucava. Mas ocasionalmente, quando alguém perguntava sobre aqueles dias, ele sorria com uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Os mensageiros disseram que isto é só o começo, explicava ele. Disseram que outras coisas vão acontecer, coisas que vão fazer as pessoas lembrarem de verdade. 3 meses depois das luzes, Júlia acordou numa manhã para encontrar Davi na cozinha desenhando símbolos em um papel. Não eram rabiscos infantis, eram caracteres complexos, perfeitamente traçados. "O que é isso, meu amor?" "É um mapa", disse ele, sem levantar os olhos. "Um mapa de onde estão os outros." "Outros como você?" Ele assentiu. "Eles estão acordando agora. Crianças em muitos lugares. Todas lembrando. Todas falando as línguas antigas." Davi finalmente ergueu o olhar. "E quando todos estiverem acordados, aí vem a parte importante." "Que parte?" "A escolha, mamãe. Toda a humanidade vai ter que escolher se quer evoluir ou se quer continuar como está. E o que acontece se as pessoas não escolherem?" Davi ficou em silêncio por um longo momento. Seus olhos se encheram de uma tristeza que uma criança não deveria carregar. Aí a separação continua, e os mensageiros vão embora de novo, e tudo o que podíamos ser fica adormecido por mais 1000 anos. Júlia abraçou o filho, sentindo o peso de uma responsabilidade que transcendia qualquer coisa que já havia experimentado. Hoje, Davi tem 5 anos. Ainda fala as línguas antigas quando solicitado, ainda recebe mensagens, ainda sabe coisas que não aprendeu, mas agora ele não está sozinho. Em todo o Brasil, em todo o mundo, crianças estão despertando, lembrando, falando, traduzindo mensagens que foram deixadas há milênios, esperando o momento certo. E a pergunta que persiste, a pergunta que tira o sono de Júlia todas as noites é esta: quando chegar a sua vez de escolher, você vai ouvir? Ou vai fingir que não escutou? Porque os mensageiros estão falando. O céu está falando. E algumas crianças já estão traduzindo. A questão não é se a mensagem é real. A questão é, você está pronto para entender? Se esta história te tocou de alguma forma, se despertou algo em você que não consegue explicar, inscreva-se no Almas Escravizadas, porque os relatos mais perturbadores, os que mudam a forma como vemos o mundo, estão apenas começando. E você não vai querer perder o próximo, reintentar